Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auzu billahi minash shaitani rajim. Queridos irmãos, nesta tarde vamos estar recebendo o Sheikh Kaido. Ele é orientador da Mesquita de Santa Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Assalamu alaikum, Sheikh. O senhor está me escutando bem, Sheikh? Eu estou escutando bem. Aí consegue. Sheikh, é um prazer revê-lo novamente, né? Hoje, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade, né, na live que não conseguimos dar anteriormente, mas graças a Deus deu tudo certo agora. Sheikh, como nós tínhamos conversado, né, que o senhor iria compartilhar um pouco do seu conhecimento, né? Estava falando um pouco para os irmãos também que vão acompanhar a live, que o senhor é o Sheikh da Mesquita de Santa Amaro. Eu queria que o senhor se apresentasse também e falasse também sobre o tema, né, que nós conversamos, que é Iblis versus o homem, a criação do universo e a corrupção desses dias, né? Isso. De princípio, agradecer a Deus, agradecer a você, Muhammad, e agradecer ao público em geral pela essa oportunidade que estamos a falar de assuntos muitíssimo importantes. Meu nome é Kaido Bashir Mudera, eu sou de Moçambique, atualmente sou um dos chefes da Mesquita de Santo Amaro. E dizer que este é um dos temas que a sociedade, não só muçulmana, mas o mundo em geral, gostaria de saber, assuntos relevantes que nos inspira o reconhecimento da nossa existência aqui no mundo. Então, de princípio, também, como eu disse, agradecer ao Muhammad e agradecer aos que estão nos a seguir neste momento. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, por favor. Qual seria a questão, mais ou menos, Muhammad? Sim, tem umas perguntas que as pessoas vão fazendo, vai surgindo também. Como se explica, né, a criação do mundo para os muçulmanos, né? Sim. Então, a criação do mundo para os muçulmanos, nós, praticamente, quando se fala para os muçulmanos, eu diria para a humanidade, porque a criação do mundo, o Islã não diz simplesmente como foi criado numa visão islâmica. Porém, Deus nos fala como foi criado de uma forma de reconhecimento da existência do ser humano aqui no mundo. Então, a criação do mundo, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Todo-Poderoso, no Alcorão Sagrado, diz que em versos árabes eu iria ler alguns versos em árabe, depois traduzir. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, que nós criamos os céus e a terra e tudo que nele existe em 6 dias. Porém, nestes 6 dias que a gente fala, não quer dizer os dias que nós estamos a contar hoje. O que quer dizer com isso? Que se alguém pergunta, mas não havia um dia, como é que vai dizer que criamos em 6 dias se não havia um dia? Então, os teólogos, eles nos ensinam que num espaço de uma contagem atual de 6 dias, você pode ver a vastidão, por exemplo, um espaço de 6 dias. Como é que você imagina uma coisa que você pode criar em 6 dias consecutivos? Qual seria o empenho daquilo? Qual seria a preocupação daquilo? Então, um espaço de 6 dias, não em 6 dias, como se fosse segunda, terça, porque não havia. Isso aí é uma criação também.
Este é um fato. E outra coisa que nós podemos ver é, dentro disto, para Deus, dentro disto, a criação dos céus e a terra e tudo o que nele existe, para Deus, por que esse espaço de tempo? Por quê? Porque Deus é aquele que, quando deseja acontecer algo, ele só deseja e diz sim. Assim acontece. Então, por que houve este período para Deus? Será preciso este período para Deus? Não. Este período não é para Deus. Este período é para nos ensinar que certas coisas é preciso um tempo para a pessoa aperfeiçoar. É preciso. A pessoa não pode, mesmo que tenha meios, que tenha condições, que tenha força, você não pode levar as coisas nas rapidezas, não leva as coisas tão rápido e tudo mais, senão no fim vai ter um resultado negativo, fora da sua expectativa. Então Allah subhanahu wa ta'ala, Ele, o Criador do universo, o Criador de tudo, porém criou este universo todo. No outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Quer dizer, mesmo na criação do ser humano, também Allah sabe exatamente como é que este homem seria e como é que pode ser. Porém, Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina o mesmo homem que quando está no ventre da sua mãe, ele leva um período. Este período, apesar de Allah, faz as coisas assim. Porém, este período todo de 9 meses, que nós podemos, hoje, por exemplo, se diz 9 meses, mas a ciência, a religião, ele fala de que, olha, Allah tem o poder de dar vida em pouco espaço de tempo. Porém, isto para nos ensinar que a perfeição é preciso uma delicadeza, é preciso um período, é preciso uma meditação. Assim Allah subhanahu wa ta'ala criou o universo para nós. Sheikh, existe alguma teoria que mais se aproxima, alguma teoria científica que mais se aproxima dessa criação? A teoria científica que mais aproxima a esta versão religiosa, se existe ou não, nós diríamos que haja. Não diríamos que se existe ou não, haja. Por quê? Porque a teoria científica é uma teoria humana. É uma teoria humana. E o ser humano, ele mesmo que se acha de ser mais sábio, mais isto aqui, no fim vai se inclinar a Deus. Então, se existe lógica, que até agora os cientistas brigam acerca disso. Até agora os cientistas começam cada um a meditar, olha, como é que foi esta criação? Alguns já falaram de Pangeia, alguns já falaram da explosão, alguns já falaram de várias ciências e tudo mais. Mas nenhuma das ciências nos ensina o período. Enquanto Allah fala dos 6 dias ali consecutivos, mas nenhuma das ciências nos fala de que esta organização, ou seja, este mundo, deve ter sido feito num período de... Então, Sheikh, o senhor poderia só explicar esse finalzinho? Porque deu uma travada, mas acho que é devido ao Instagram mesmo. Existe hoje uma ciência que aproxima aos estudos religiosos. Eu disse no princípio que haja, porque nós reconhecemos que somos servos de Deus. Nós reconhecemos que não somos criadores deste universo. A ciência mesmo que diz, olha, o universo, a mãe, chamam de mãe universo, chamam de mãe natureza, chamam de mãe... Então, porém, ninguém já disse quem criou este universo ou como é que foi criado este universo. Então, a falta de conhecimento chega àquela fase em que o ser humano senta e pensa, não é fácil, montanhas e montanhas, ou seja, o mar, ou seja, planetas, o espaço todo,
chegar, quer dizer, aparecer por si só. Então, se existem, por exemplo, esses cientistas que começam a meditar, olha, esta pedra, esta montanha deve ter tantos milhões de anos. Essa é uma percepção dele. Porém, esses tantos milhões de anos, quando ele começa a imaginar, olha, mas será a esses milhões de anos que estamos a falar, esta contagem, quem o nos traz na cabeça? O que houve antes dessa contagem? Então, fica aquela toda a reticências que o ser humano não entende. Então, dia após o outro, sem dúvida nenhuma, haverá sim alguém que vai dizer ou que vai submeter-se, e já vieram muitos cientistas que depois chegaram a um limite de olha, o universo é um milagre que a gente não entende como é que foi feito. Porque cada lado onde a gente vai, encontramos uma coisa, encontramos uma ciência que abre a nossa mente e nós reconhecemos. E isto é aquilo que o Alcorão já disse. Oh, ya mashar al-jinni wal-insi. Oh, Assembleia de Gênios e Humanos. In istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal-ardi fanfudu. Se vocês conseguem perfurar o espaço e da terra, um tal do céu, que vão, que perfurem, que procurem. La tanfuduna illa bisultan. Porém, em toda a vossa ciência, a vossa perfuração, o vosso conhecimento estará o quê? Controlado, porque está dentro do sultão de Allah, do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a ciência chegará a um período de se render perante quê? Perante Deus. Segundo a criação de Iblis, por que os seus poderes não foram retirados depois de ter ficado contra, né, as ordens de Allah? Certo. Olha, a criação de Iblis, né, Azazil, podemos chamar o Shaitan, podemos chamar em todos os nomes que podemos, até a ponto daqui no Brasil, chamar de capeta, seja o que for, né? Então, nós temos que saber o que é uma criação, o que é o poder. Allah subhanahu wa ta'ala tem o poder de criar o que ele deseja. Allah cria o que ele... يخلق ما يشاء. Allah disse assim, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. A Deus pertence o reinado dos céus e da terra. يخلق ما يشاء. Allah cria o que ele deseja. Certo? Porém, especificamente no ser humano, Allah, na criação do ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala fala na Surah Al-Baqarah, no segundo capítulo, que وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Quando Allah disse para os seus anjos que eu colocarei na terra um khalifa, um sucessor. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Os anjos disseram que Allah vai colocar na terra alguém que irá derramar sangue. أتجعل فيها من يفسد, quem irá fazer uma corrupção na terra, irá derramar sangue na terra. من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. E nós, os anjos, glorificam e elogiam, elevam a Deus. Mas, porém, Allah subhanahu wa ta'ala respondeu, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah sabe o que os anjos não sabem. Allah sabe o que nenhuma criatura sabe. Pronto. Agora, aqui fica uma situação. Como os anjos vieram a responder colocando uma parede praticamente na billah, entre aspas, como é que vão dizer, vão responder a Deus? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Vais colocar na terra o ser humano que irá fazer corrupção na terra, irá derramar sangue na terra. Antes da criação, os anjos não são sábios do oculto. Como é que eles trouxeram esta palavra? Como é que eles trouxeram esta questão? Então, mediante os teólogos, alguns teólogos dizem, olha, antes do ser humano, antes da criação do ser humano, havia outras criaturas. Entre as criaturas que estavam no mundo, estavam lá os gênios.
entre as criaturas, podemos falar o quê? Os anjos também já terão sido criados, haviam talvez plantas, animais e tudo mais, e os gênios também já terão sido criados. Porém, pode ser por causa da maldade desses gênios, do que eles faziam na Terra, da corrupção que eles faziam na Terra, do distúrbio que eles faziam na Terra, e do derramamento de sangue entre eles que eles faziam na Terra, que levou aos anjos a trazer esta proposta, ou seja, a trazerem estas palavras perante Deus. Então, a maldade do gênio, a maldade do Iblis, não é uma coisa nova. Não foi uma coisa nova que inicia na criação do ser humano. Não. É uma coisa que talvez já tenha sido muito antes. E ainda diz-se que é por causa desta razão que o tal Iblis, o tal Azazil, estava entre os anjos, morava entre os anjos. O que lhe fez morar entre os anjos? Exatamente que ele era das pessoas que estava afastado da maldade de outros gênios. Então, o Iblis era um que está entre os gênios, porém que estava fora da maldade de outros gênios. Ele estava daqueles que orientava ao bem, ou praticava o bem, a ponto de Allah o lhe selecionar e colocar na Assembleia dos Anjos. Onde que nós reconhecemos isso? Reconhecemos noutro capítulo, noutro versículo do Alcorão, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordena para que os anjos cumprimentassem ao Adão, que foi o primeiro homem. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Então, veja só, quando Allah orienta aos gêmeos para que fizessem um cumprimento, uma prostração, quer dizer, uma forma de enaltecer, de cumprimentar ao Adão. Então, todos os anjos que obedecem à palavra de Deus e nunca corrompem e nunca transgridem as ordens de Deus, todos cumprimentaram, menos um. E cujo esse um era o quê? Azazil, era o Iblis. E Allah diz, Kana min al-jinn, esse não era anjo, esse era dos gênios, era o gênio. Então, logo entendemos que, olha, afinal de contas, o Iblis, apesar de estar na Assembleia dos Anjos, mas ele não era anjo, ele era Iblis, era um gênio. Então, você sabe que a natureza sempre, a pessoa tem a tendência de voltar para a sua origem, para a sua natureza. Aí aconteceu. Agora, a tua questão, a tua pergunta foi, por que Allah não arrancou a sua força? Né? Por que Allah não arranca a sua força? Isso nós encontramos em outro versículo do Alcorão. Quando Allah subhanahu wa ta'ala pergunta a ele, Ya Iblis, ma laka alla tasjuda idha amartu? Ô Iblis, por que você não fez prostração quando eu te ordenei? Quando eu ordenei a todos fazer, ainda ali, Allah pergunta a ele, o que te deixou você sem fazer prostração? E ele não disse que estava a contrariar a palavra de Deus. Ele logo foi referenciar-se ao homem, ao tal Adão, dizendo o quê? خلقتني من نار وخلقته من طين قال أأسجد لمن خلقت طينا. Eu vou fazer prostração para uma coisa que você criou de barro, e você me criou, quer dizer, Allah o lhe criou de quê? Allah o lhe criou de chama, enquanto que o Adão foi criado de barro. Então ele começou a usar o que? A lógica. Começou a usar a sua ciência que o lhe desviou. É exatamente aquilo que nós falamos antes. Que olha, se hoje existem científicos, ou qual é a ciência científica hoje, que vai fazer-nos entender ou aproximar acerca da criação do universo. E eu disse que haja. Por quê? Porque a ciência é uma coisa humana. E aquela pessoa que confia a sua ciência enquanto tem evidências celestiais, deixando evidências celestiais e confiar a sua ciência, pode ir no caminho desse Iblis, desse Azazil, que ele usou a sua lógica, a sua ciência e deixou a orientação, que é a revelação.
Então, a partir dali, Allah subhanahu wa ta'ala disse o quê? إِذْ أَمَرْتُكَ, quando eu te ordenei. Não o que ele fazia, o que ele sabia, o que ele imaginava, não. Malaka Allah tasjuda إِذْ أَمَرْتُكَ. Porque você não prostrou ou não cumprimentou quando eu te ordenei. Então, o fato de uma ordem, de uma pessoa superior, do órgão superior, a gente não pode sempre colocar, começarmos a julgar. Não. A ordem veio de uma pessoa superior a nós, de um órgão superior a nós. Temos que acatar, em seguir a frente. Isso é que nós temos que aprender. Então, muitas vezes, não entendemos se formos a levar qualquer ordem do governo. A gente não entende por quê, mas por vir da parte do governo, nós acatamos. Então, aqui o Iblis, quando ele disse, não, eu vou prostrar para uma coisa que você criou de barro, criaste-me de chama, de fogo, e você criou Adão de barro. Então, esta ciência, esta lógica que ele usou perante uma ordem superior não tem valor. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala não trouxe outros argumentos. Allah não quis escutar outros argumentos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para que você agora é rejeitado. É rejeitado porque ele está falando a verdade. Por que foi rejeitado? Foi rejeitado porque não aceitou a palavra de Deus, a ordem de Deus. Não porque a sua evidência não estava certa, mas porque rejeitou a ordem superior, a ordem celestial. Então, aqui que nós encontramos. Agora, por que a sua força não foi repudiada ou não foi rejeitada a sua força? Primeiro, temos uma coisa, que olha, isso está no conhecimento de Deus. Certo? Essa é a primeira resposta. Que olha, isso aí, por que não foi retirado a sua força ou qualquer coisa, está no conhecimento de Allah. Segundo, é que ele pediu, quando foi dito que afaste-se daqui, afaste dessa assembleia, ele logo que pediu a Allah. Qala anzirni ila yawmi yub'athun. Oh Allah, me deixa, dá-me vida, dá-me tempo até no dia da ressurreição. Olha, já está pedindo até um tempo, anzirni ila yawmi yub'athun. Qala innaka min al-munzarina ila yawmi al-waqt al-ma'lum. Allah disse que, olha, você vai ser dado oportunidade até um tempo. Não até no dia da ressurreição, mas até um tempo conhecido, só que Allah é que sabe. E daí, quando foi lhe dado, quando foi excedido este tempo de vida, este tempo de Allah lhe deu já, e Allah não contraria as suas palavras. Quando ele recebeu aquele tempo de vida, prolongando o seu tempo, é quando já começa a decretar o que ele faria com o ser humano. Aí começa ele a falar o que ele faria com o ser humano. Então, é quando ele diz agora, já que Allah me deu a oportunidade de vida, eu vou lhes desviar. Eu vou usar tipos de quê? Criar ideias, ou seja, criar a eles, dentro deles, esperanças. E outras coisas que o Shaitão há de aparecer de diferentes formas. Há de aparecer da frente, da trás, direita, esquerda, e ainda acima de tudo, ele diz o quê? Que a coisa pior que o ser humano vai ter como castigo de Deus é da pessoa ser ingrata. Quer dizer, enquanto o ser humano seja o que for, se não for grato a Deus, então este pertence a quê? Ao Satanás, pertence ao Shaitão. Então, uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala, só que depois das palavras do Shaitão, de dizer, eu he de estar aqui, eu vou desorientar este povo, vou fazer, Allah subhanahu wa ta'ala diz, diz o que? Illa ibadaka al-mukhlas, excepto aqueles servos escolhidos por Allah. Então, os servos, quer dizer, aquele servo que for grato, aquele servo que for obediente, aquele servo que reconhecer Allah, nunca vai ser o quê? Desviado por Allah. Então, aí que nós temos os exames, os testes que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina. E tudo isso
Allah subhanahu wa ta'ala também já nos ensinou o que o Shaitan faria contra nós e como é que o ser humano pode se afastar do Shaitan. Tudo Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou. E eu espero que isso, inshallah ta'ala, tenha sido uma lição boa e que as próximas lições, inshallah ta'ala, próximas aulas, nós vamos ter ainda aos poucos, porque por estar a aproximar o tempo da oração. Da oração no Maghrib, né, Sher? Eu imaginei. Sher, então nós damos continuidade, ficamos aqui já com o convite para a próxima live, né? O Sher já compartilhou um pouco do conhecimento dele e, se Deus quiser, inshallah, teremos mais oportunidades aí de absorver mais conhecimento do Sher. Sher, imagino que o senhor já tem que ir para a oração, que o senhor vai dirigir a oração. Assalamu alaikum e esperamos até a próxima. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah ta'ala, próximas lives, inshallah, estaremos juntos a falar deste assunto.